Graça e paz, Igreja de Avivamento. Uma boa noite para você, que o Senhor esteja contigo e ministre a sua vida durante este culto. Que você possa louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, glorificar o santo nome e engrandecê-lo nessa noite também. Você aí na sua casa, onde você estiver, ou até mesmo no seu trabalho, se for o caso, que você possa junto com todos os demais irmãos que também estão em sua casa, em unidade, no mesmo Espírito, louvar e bendizer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. É uma honra poder abrir esse culto e declarar o nome do Senhor aqui. Eu quero ler um salmo com você, quero ler 7 versículos do Salmo 84. E ele vai aparecer para você aqui agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo, esteja atento para aquilo que Deus tem para falar no nosso meio. Amém? Salmo 84, dos versículos 1 a 7, diz assim: Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força e em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Que salmo maravilhoso! Eu amo esse salmo, ele tem dito muito a minha vida, porque ele fala de algo assim tão surpreendente, como uma andorinha, um pardal encontra casa perante o Senhor Rei dos Exércitos. E nós não temos também refúgio. E é isso que esse salmo diz. Bem-aventurado é alegres. Alegre, você se torna alegre. Você se torna alegre quando que você se torna alegre? Quando você confia e coloca a força do Senhor como sendo a sua força, né? Porque daí os seus caminhos são aplanados. Bem-aventurados que habitam na tua casa e te louvam perpetuamente. Ou seja, você é feliz quando louva ao Senhor perpetuamente. Ou seja, você é feliz quando tem um coração grato por tudo aquilo que o Senhor é em sua vida e por aquilo que Ele faz. Querido, eu convido você a nesse momento orar antes do louvor e antes mesmo da palavra, colocando seu coração com gratidão ao Senhor por esse dia e declarando todo o senhorio e a soberania do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, e que o Senhor fale ao seu coração através da palavra que será ministrada em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite em que a tua graça se manifesta mais uma vez e podemos prestar culto a ti. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, por mais um dia em que passamos e cremos, Senhor, na tua doce presença em nossas vidas. Senhor, pedimos a ti no nome do Senhor Jesus Cristo que a tua paz marque os nossos corações, livre-nos do mal e derrame sobre nós, Senhor, da tua graça, Senhor, ministrando os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça que se renovaram, e obrigado pela família, obrigado pelos amigos, obrigado pelos discípulos, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a conviver. Te louvamos, te bendizemos e te exaltamos e agradecemos o teu santo nome e te pedimos, vem ficar conosco em cada uma das casas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor fale ao seu coração e mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Ouça
sou amigo do Senhor. Você é amigo do Senhor. Ele é nosso amigo. Ele é Deus de glória. Ele é poderoso. Ele é o nosso amigo. Deus de glória. Deus de glória, poderoso, meu amigo é. Deus de glória, poderoso, meu amigo é.
Shalom, queridos, graça e paz, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para a penúltima ministração dessa série que estamos tendo, falando sobre o abecedário das células, né, o livro do apóstolo René. Gostaria que você já compartilhasse esse vídeo com seus familiares, compartilhasse o link, né, nos grupos do WhatsApp, deixasse aí o seu curtir, comente, né, participe aí nos comentários, deixa a sua manifestação, né, aí adorando ao Senhor, faça como se nós estivéssemos cultuando todos juntos no mesmo lugar, ok? Eu gostaria de orar por você, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço a Deus por mais uma vez poder estar na tua presença, por mais uma vez ter a oportunidade de ministrar a tua palavra aos seus queridos, aos seus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, nesse momento, e que aonde estiver um dos teus filhos, Senhor, ouvindo essa ministração, assistindo essa ministração, que o teu Espírito Santo ele possa agir de forma sobrenatural e que haja, Senhor, um transbordar da tua presença e que vidas possam ser impactadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos falar sobre a consolidação. A consolidação é o coração, né, da multiplicação. Então vamos falar um pouquinho sobre consolidar, amém? Lá em Romanos, capítulo 15, no versículo 7, Jesus ele nos dá um modelo, né? Paulo, através do Espírito Santo, nos traz um modelo, né, de como nós devemos proceder nesse processo de consolidação. Diz assim o texto: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo os recebeu para a glória de Deus. O maior desafio da visão celular não é ganhar, mas conservar os frutos. No processo de conservar o fruto, temos que procurar não adaptar, mas contextualizar debaixo de oração e jejum. Muitos métodos bíblicos criativos buscando de Deus saídas eficazes para o fruto, para que o fruto permaneça. Faz-se necessário procurarmos algumas alternativas, que são princípios básicos e que facilitarão o crescimento com qualidade e, posteriormente, levantar os 12 sem frustração. No método da consolidação, não só há salvação, como também edificação. A nossa submissão é treinada e o nosso coração é provado. Nós ganhamos motivação para com paixão resgatar vidas. Ficamos impressionados em ver como algumas células explodem nessa tremenda unção de multiplicação. E eu creio que você terá a experiência de ver a sua célula experimentando esse milagre. Então, queridos, eu queria iniciar já essa ministração dizendo para você que o ganhar, né, o ganhar almas, nem é a parte mais difícil, né, mais complicada na visão celular. O que requer um pouquinho mais da nossa atenção, acho que isso na minha opinião, é claro, o que requer um pouquinho mais do nosso empenho é o consolidar. Porque a consolidação é extremamente importante. É na fase da consolidação em que nós definimos, né, se o fruto vai permanecer ou se nós vamos perder esse fruto. Então é extremamente importante que você atente para esse momento, né, para essa fase tão importante na visão celular. Porque o ganhar, ele é praticado assim, automaticamente por todos que estão na igreja. Todos que estão na igreja falam de Jesus, convidam alguém, né? Levam visitantes para as células. Praticamente todos que estão na igreja fazem isso. Mas nem todos se preocupam no consolidar. Nem todos se preocupam em manter o fruto.
é exatamente aí que eu quero chegar. É exatamente nesse ponto que nós iremos trabalhar nessa ministração. Lá em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha só, o modelo de igreja que nós temos na Bíblia é a igreja de Atos, né? É a igreja que começou ali com os apóstolos. E queridos, uma coisa que eu acho que é uma marca importante na igreja de Atos, na igreja primitiva, é que todos estavam verdadeiramente participando das conquistas, das alegrias e também das lutas, das guerras em comunhão. Sabe? Havia comunhão. Eles estavam de uma tal forma andando em unidade que ninguém tinha algo só seu. Todos tinham tudo. E eu não quero aqui, não quero trazer para os nossos tempos, como algumas pessoas insensatas fazem, querendo dizer assim, então se você tem uma casa, então você tem que vender a casa e dividir o dinheiro com todos. Não, não é isso. Eu quero trazer isso mais profundo, né? Isso é muito raso. Isso é ser muito raso. Eu queria trazer isso para uma questão um pouquinho mais profunda. Sabe, quando dizia que ninguém tinha nada, que tudo era incomum, é que assim, se eu vejo um irmão passando dificuldade, a dificuldade dele é minha também. A gente se alegra muito fácil com a conquista dos outros e às vezes nem tanto, né? Às vezes a gente sente uma inveja e as pessoas querem santificar a inveja, né? Inveja santa, que não existe. Inveja é inveja e é ruim, né? Mas alguns crentes santificam a inveja, não sei, jogam água benta, fazem alguma coisa assim, para dizer que tem inveja santa, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, né? Eu acho que isso tinha que ser algo tão natural, tão comum, que não era necessário perder tempo escrevendo isso na Bíblia, né? Perder um espaço dentro do contexto bíblico para dizer assim, olha, se alegrem com os que se alegram, chorem com os que chorem. Isso deveria ser algo comum, né? Isso ter empatia, sentir a dor do outro, né? E se alegrar com a alegria do outro, né? Então, assim, a igreja ela precisa voltar a essas raízes de se tornar um com o outro, né? Então, aqueles que estão chegando, eles precisam sentir que fazem parte da família. Aqueles que estão chegando, eles precisam sentir que eles estão dentro e que eles foram recebidos, né? Então, a consolidação fala muito disso, de fazer com que o novo convertido, ele chegue na igreja e para ele pareça que ele faz parte daquela vida, daquela rotina, daquela família, daquele grupo de pessoas há muitos anos, né? E que ele não chegou agora, mas que faz tempo que ele já estava ali, entendeu? Essa é a sensação que ele tem que ter. Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Como conservar o fruto, né? Eu quero falar sobre alguns princípios de como conservar o fruto. O primeiro, ganhando vidas por amor e não por carga. Quero ler um texto, um trecho aqui do livro do apóstolo René, que ele conta uma experiência dele, ok? E dentro dessa experiência eu quero tratar algo nesse tópico. O trecho diz assim: em uma viagem que fizemos para a Turquia com alguns irmãos da restauração, o guia nos disse: vocês precisam visitar o mercado mais famoso do mundo, com mais de 20 mil lojas. Porém, precisamos tomar algumas medidas de segurança, porque vocês valem dólares. Os negociantes não querem vocês, mas querem os dólares que vocês trazem. Quando olham para vocês, não veem gente ou estrangeiros, mas cifrões, ou seja, money, dinheiro, bufunfa, dólares, né? Nós não podemos ganhar almas
só para encher a nossa célula, só para encher o templo, né? Ganhar almas só por uma questão de vaidade. Olha como a minha célula está cheia, olha como a minha igreja está cheia. Nós não podemos olhar para as pessoas como um número, né? Não podemos olhar para as pessoas como só mais um. É mais um para encher a cadeira da igreja. Só mais um para ocupar aquela única cadeira que estava vazia, né? Então a nossa preocupação deve ser ganhar almas por amor, né? A Bíblia fala que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro, né? Mais do que o universo todo. Então nós precisamos entender que nós não estamos ganhando vida só pelo esporte ou pela competição de encher mais um templo, mas sim porque elas valem, elas têm um preço, um valor preciosíssimo, né? Não podemos ver as pessoas com interesses diferentes daqueles que a palavra nos ensina. Elas valem mais que todo o universo. Não ganhamos vidas apenas para encher a nossa célula, mas para mostrarmos um excelente relatório. Ganhamos vidas para cuidarmos dela, para valorizá-las e formarmos nela o caráter de Cristo. Olha só, né? Então, assim, nós não ganhamos almas só porque queremos encher o templo, mas ganhamos almas porque o Senhor nos deu a incumbência de cuidar delas e de gerar nelas o caráter de Cristo. Gerar nelas o caráter de Cristo, é isso. É exatamente esse o objetivo. Eu não ganho almas para encher a minha célula, eu não ganho almas para dizer que eu sou o líder com o maior número de discípulos, não. Eu ganho almas porque o Senhor me deu a incumbência de gerar nessas vidas o caráter de Cristo. Então eu preciso me preocupar exatamente com isso. Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele escreve um pouco sobre o amor no capítulo 13. E olha só o que ele fala assim, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Né? Então se nós estivermos focados em ganhar almas por amor, as coisas vão dar certo, nós vamos prosperar nesse propósito. Né? Nós vamos cumprir o nosso propósito, que é ganhar almas. Né? Nós vamos povoar o reino de Deus. O importante não é quem tem mais em número, mas quem mais formou o caráter de Jesus e mais valorizou as vidas. Né? Então, assim, o importante não é quem tem o maior número de pessoas, mas quem formou o caráter de Cristo nessas pessoas, né? Então, assim, se eu tiver 5 discípulos, mas esses 5 discípulos tiveram o caráter transformado e se parecem cada dia mais com Jesus, eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Eu estou cumprindo o objetivo para o qual o Senhor me chamou, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Segundo, recebendo as vidas com dignidade e honra. Isso aqui também é extremamente importante. O texto que nós lemos logo no início, em Romanos capítulo 15, versículo 7, diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então esse é o padrão que Jesus nos ensina de recepção. Né? Olha só, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Então, da mesma forma que nós fomos recebidos por Cristo, nós devemos receber uns aos outros. Esse é o padrão de recepção. Né? Esse é o padrão de como nós devemos receber as pessoas. Né? As pessoas, nós precisamos entender que as pessoas elas chegam na igreja com a vida completamente destruída. Algumas chegam feridas, frustradas, né? Cheias de traumas, sem esperança, né? E como nós vamos receber? Qual é a função da igreja ao receber essas pessoas?
né? Se nós recebemos essas pessoas só como mais um para preencher o número, para alcançar aquela meta que foi nos passada no começo do ano, de 35 mil pessoas alcançadas, se a gente olhar para as pessoas com esses olhos, elas vão chegar e vão sair. Mas a função da igreja é trazer restauração para a vida dessas pessoas, né? A função da igreja é restaurar a vida delas, é recebê-las com honra e tratar elas de forma que elas possam ser curadas, né? Que elas possam ter de novo uma vida com propósito, uma vida com alegria, que possam ver Jesus trazendo cura, restauração. Esse é o objetivo, é assim que nós devemos receber as pessoas, né? Dentro desse tópico de como recebendo as vidas com dignidade e honra, eu quero falar sobre um pouco o que é dignidade e honra. Que a igreja perdeu esse conceito de honra. A igreja perdeu o conceito de honra. Hoje, quando você fala de honra, as pessoas elas pensam muito naquela atitude de bajulação, né? Bajulação, desculpa a palavra, mas puxação de saco, né? Bajulação não é honra. Bajulação é algo feio. Bajulação é uma coisa feia, uma coisa que não agrada a Deus. O que agrada a Deus é honra. E nós precisamos voltar ao conceito de honra, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, do que é, né, dignidade e honra, o que é receber em dignidade e honra. O conceito de dignidade está bastante influenciado por movimentos humanistas, que não têm o temor e nem o conhecimento de Deus. Mas, se até mesmo estes homens, sem luz e entendimento, sabem que devem honrar e dignificar o homem, por que a igreja subestima a bênção de honrar e dignificar os que produzem? Né? Então, assim, se as pessoas no mundo, elas entendem, mesmo sem ter o conhecimento ou sem ter a luz da palavra de Deus, elas entendem que elas precisam honrar e dignificar aqueles que alcançam seus objetivos, que produzem, que fazem. Por que na igreja as coisas têm que ser diferentes? Por que na igreja aquele que vai e que produz, e que corre atrás e que ganha almas, tem que sempre ser deixado de lado? Porque, pode ir pro ego, né? A pessoa ela pode se tornar, achar que é para ela. Né? A gente não coloca em prática alguns princípios que são tão importantes. Né? A gente acaba escondendo as pessoas, querendo diminuí-las. E está errado isso. Né? Como nós devemos honrar, então? Você deve honrar o discípulo sempre que ele apresentar um fruto, resultante do esforço, obra do seu trabalho. Preste honra a ele, pois a palavra diz, lá em Romanos 13, versículo 7, a quem honra, honra. Né? Então, assim, todas as vezes que um discípulo ele apresentar um fruto, um resultado positivo do seu trabalho, honre esse cara. E não é honrar as escondidas, né? Tem até não é um ditado popular, mas como se fosse um conselho, né? Que nós devemos honrar na frente dos outros e corrigir, né, no individual. É assim que nós devemos fazer. Mas às vezes, sabe o que a gente faz? A gente cata um discípulo nosso e corrige ele na frente de todo mundo. Mas na hora de honrar, a gente quer chamar no particular. Ou vem cá, quero te parabenizar pelo bom trabalho. Olha, você fez isso aqui, parabéns. Não, está errado. Nós devemos honrar na frente de todos. Para que todos possam entender que, olha, que bênção, ele cumpriu o propósito. Né? O cara ganhou uma alma, que bênção, parabéns, você trouxe visitantes.
Você ganhou uma alma. Cara, isso é legal. Isso é bom. Né? A glória é de Deus. Pois é Ele quem faz prosperar as obras das nossas mãos. Porém, a honra é de quem trabalhou. Isso deve ser ministrado diante dos homens, a fim de conservarmos o ânimo e ministrarmos o exemplo a todos. Ou seja, olha só que interessante, a glória sempre vai ser de Deus, querido. A glória é dele, porque é Ele quem faz todas as coisas. Mas a honra é daquele que trabalhou, daquele que se dispôs a colocar a sua vida nas mãos de Deus e se deixar ser usado. A honra é dele. Né? E quando nós ministramos isso na frente de todos, até aquele que estava desanimado, ele vai começar a olhar e falar, cara, eu quero isso. Eu quero viver essa experiência maravilhosa também. Eu quero passar por isso também. E ele vai começar a buscar isso. Se ele tiver que orar mais, ele vai orar mais. Se ele tiver que estudar mais, ele vai estudar mais. Mas ele vai ter um novo ânimo. E nós precisamos entender isso. Terceiro, conservando os frutos. Se a consolidação for realizada dentro dos padrões bíblicos, certamente teremos êxito. Alcançaremos um excelente resultado e poderemos levantar com segurança os nossos 12, que é o modelo da visão. Então aqui uma coisa, lógico, é claro que nós estamos falando aqui da questão da visão celular, mas eu quero deixar algo aqui, abrir um parênteses aqui para que você coloque isso em prática em qualquer área da sua vida. Se você colocar em prática os princípios bíblicos, se você praticar exatamente o que os princípios bíblicos mandam, o êxito, ele é certeiro. É certeza de que o êxito virá. Nós teremos êxito em tudo aquilo que nós fizermos se colocarmos os princípios bíblicos em prática. É assim que funciona. A consolidação só terá esse fruto esperado se formos fiéis às metas do modelo consolidador. A consolidador obedece critérios. Uma consolidação se inicia no primeiro contato ou na oração por 3. Porém, o fruto só se manifestará se seguirmos todos os passos. Então, assim, quando começa a consolidação? No primeiro contato. Ou lá naquela oração dos 3, sabe? Lá tem um momento em que nós somos convidados, eu não vou dizer aonde, mas tem um momento, né, para quem conhece já a visão celular, sabe? Que chega um determinado momento da nossa caminhada com Cristo em que nós somos convidados a orar por 3 pessoas, né? Orar e jejuar durante 30 dias para que o Senhor nos dê a oportunidade de ganhar essas 3 pessoas. Então aí já começa o processo de consolidação. Já começou. Né? O processo de consolidação ele começa desde o momento que você está orando por alguém para ganhar essa pessoa para Jesus. Então o processo de consolidação já se dá aí, né? E aí ele segue alguns passos, né? Alguns princípios que são importantes. Primeiro, levando a pessoa a uma célula, né? Então assim, eu vou pegar a pessoa e vou falar de Jesus para ela e vou convidar ela para uma célula. Porque é na célula que ela vai receber a palavra, é na célula que ela vai ter uma experiência com Jesus, né? Mas aqui dentro desse ponto eu quero deixar claro, nunca leve um visitante, um convidado para uma reunião de 12. A reunião de 12 é para quem já está no modelo, para quem já é modelo, né? A reunião de 12 geralmente é tratada assuntos de liderança. Então, quando for reunião de 12, não leve visitante, mas quando for reunião de célula, leve vários, leve todos, ok? Segundo, levando também a uma reunião de rede. Então, se é um jovem, levar na rede de jovens. Se é uma mulher, levar na rede de mulheres. Se é um homem, levar na rede de homens. Se for um casal, levar na rede de casais. Né? Levar essa pessoa a uma rede. Amém? Terceiro, levar a um culto de celebração aos domingos ou congresso. Né? Então, assim,
se você for seguindo esses passos, domingo ela vai estar na igreja. Domingo ela já vai estar na igreja, ela já vai ouvir uma palavra, vai ter uma recepção calorosa, as pessoas vão estar ali recebendo, abraçando não, porque agora não está podendo, né? Mas antes desse tempo todo a gente abraçava também. Agora a gente abraça tipo de longe, né? Faz assim, né? A gente abraça, né? E por último, levar ao pré-encontro, encontro e pós-encontro, até a pessoa chegar à escola de líderes. Então, quando a pessoa chega à escola de líderes, aí a gente pode considerar ela já consolidada. Porque a partir do momento que ela está cursando a escola de líderes, ela já está no processo de ela se tornar uma líder de célula. Ela se tornar um líder, uma pessoa que vai ganhar almas, que vai abrir uma célula. Amém? Como avançar, como alcançar êxito na consolidação? Quero ler um texto, lá em João capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Um dos temas mais difíceis na visão celular é a consolidação. Muitos estão tendo bastante sucesso no ganhar almas, mas não conseguem manter o fruto. Como poderemos trabalhar de uma forma mais intensiva para que o fruto seja consolidado e tenhamos a menor perda possível? Sabemos que não é fácil, por isso vamos buscar do Senhor todas as diretrizes para que tenhamos o máximo de êxito. O conceito de consolidação precisa estar estabelecido no nosso coração, dentro dos padrões bíblicos. Introdutoriamente, vamos trabalhar mostrando os princípios espirituais da consolidação, ou seja, que cuidado devemos ter com os que chegam, para partirmos para a possível técnica ou método de consolidar, ok? Então nós vamos falar sobre princípios espirituais da consolidação. Mas uma coisa é importante, queridos. Nós vemos muitas igrejas que ganham almas e é como se tivesse uma porta nos fundos da igreja aberta e conforme fosse entrando pessoas pela porta de entrada, outras fossem saindo pela porta dos fundos. Né? É um processo contínuo de chegar uma pessoa e sair uma pessoa, chegar uma família e sair uma família. E nós precisamos estancar isso, né? Porque o processo natural é as pessoas chegarem e ficarem, o fruto permanecer, ok? E é assim que nós devemos. Então, princípios espirituais na consolidação. Primeiro, valorização do indivíduo. Amém? Eu quero ler um texto com você que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Abre aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 8. Versículo 22 diz assim, ok? Eu vou ler. E chegou a Betsaida e trouxe-lhe um cego, e rogaram-lhe que o curasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém. Olha só, eu gosto muito desse texto, né? Jesus vem e cura um cego. E a Bíblia fala que o cego, que ele pergunta para o cego, como é que está a sua visão? E ele diz assim, olha, eu vejo homens como árvores. E aí Jesus olha e ora de novo, e aí pergunta, e agora? Agora eu vejo claramente. Né? Agora eu estou vendo homens como homens. E aí eu pergunto, será que Jesus ele errou? Né?
Jesus pode errar? Sabe, eu vejo esse texto, Jesus nos dando, Jesus permitindo que algo acontecesse de forma diferente para nos dar um exemplo, né? Porque muitas das vezes, querido, nós estamos com a nossa visão distorcida. Estamos vendo, mas vendo de forma errada. Estamos enxergando, mas enxergando de forma errada. Aquele jovem era cego, e quando Jesus o cura, ele passa a ver homens como árvores, ou seja, homens como coisas. E homens não são coisas. Coisas são coisas, né? Pessoas são pessoas. Então nós devemos valorizar o indivíduo, né? Nós não podemos olhar para a pessoa, para aquele que acabou de aceitar a Jesus e ver ele apenas como um número ou como uma cifra, né? Ah, é mais um dízimo, é mais uma oferta, né? A gente fala tanto, reclama tanto da visão errada que as pessoas têm da igreja, mas infelizmente é isso que muitas das vezes as pessoas passam. E a igreja precisa ser curada, a igreja precisa ter a visão restaurada, né? Nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter a nossa visão restaurada, parar de enxergar pessoas como coisas e voltar a enxergar pessoas como pessoas. Então, o primeiro princípio, para que a gente estanque essa perda constante de pessoas na igreja, nós precisamos começar a olhar e ver almas como almas. Vou até tirar uma questão aqui, dar um exemplo. Por exemplo, você ganha alguém para Jesus e o cara é músico. Ele toca vários instrumentos, canta muito bem, vários talentos. E aí a gente olha para ele como um talento. Uau! Vamos já colocar para cantar, vamos colocar para tocar, vamos colocar para fazer isso, vamos colocar para fazer aquilo. E aí daqui a pouco aquela pessoa se perde e sai da igreja, se frustra, fica ferido, abandona até a fé em Cristo. Por quê? Porque foi visto não como uma alma, mas como uma coisa, como um talento. Né? E como alma, ele precisa ser cuidado, como alma, ele precisa ser tratado, como alma, ele precisa passar pelo processo de amadurecimento. Né? O cara acabou de aceitar Jesus e aí ele tem uma retórica, ele tem ele fala bem, já vamos colocar ele para pregar, aí o camarada começa a falar um monte de coisa sem profundidade da palavra, e aí já começa a ser massacrado, já começam a perseguir, pronto, ele desvia, perdeu-se uma alma. Né? Por quê? Porque foi visto como uma coisa. Né? Aquele jovem curado, ele foi curado, mas ele não via homens como homens, ele via homens como árvores. Então nós devemos parar, nós como líderes, não podemos mais olhar para os nossos discípulos como coisas. Né? Um talento, um pregador promissor, não. Nós devemos vê-lo como alma. E como alma, ele precisa passar por todo o processo de maturação. Né? A Bíblia diz que alguns são tratados com leitinhos, enquanto outros já devem ser tratados com um alimento sólido. Então tem uma diferença aí de maturidade. Tem aqueles que ainda precisam do leitinho e tem aqueles que precisam, né, do alimento sólido. E nós precisamos ter essa visão, ok? Então vamos lá. Segundo princípio, condução para a glória de Deus. Olha só. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória do Pai. Né? Estamos batendo nesse versículo desde o começo. O princípio espiritual de conduzir os discípulos para a glória de Deus é tão sagrado quanto o anterior. Né? Cremos que esse é o fechamento total das portas do fundo. Estamos recebendo muitas vidas, mas ao longo dos anos, vemos que muitos estão perdendo o que receberam. Então, o que fazer? Devemos procurar meios que ajudem o nosso povo a não perder a rota do céu. Precisamos saber qual é a missão da igreja. Temos muitas interpretações teológicas da missiologia da igreja no passado.
presente e futuro. O que nos deixa atônitos, no entanto, é que a igreja ganhou fama e tradição, tornou-se respeitada dentro do aspecto religioso, porém vazia na prática do seu discurso, né? O que isso quer dizer? A igreja, ela perdeu, né, a prática do amor, por exemplo, né? Ela tem um discurso, como que eu posso dizer? Uma fama de que o amor tem que estar ali, mas ela perdeu o amor. A pessoa chega, não fui com a cara dessa pessoa, essa pessoa não falou comigo, essa pessoa ela é antipática, né? E nós somos a igreja. Nós é que devemos ser simpáticos, nós é que devemos ser amorosos, nós é que devemos recebê-las, né? Somos nós. Somos nós. Nós devemos amar as pessoas. Nós não amamos o pecado, mas amamos as pessoas. E isso precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós amamos as pessoas, ok? Terceiro, a recepção que o Senhor nos deu como modelo, né? Eu quero falar sobre a recepção. Olha só, em Lucas, capítulo 15, versículo 7, Jesus fala o que acontece no céu quando alguém se converte. Olha só. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só. Isso não é maravilhoso? Se o Senhor promove no céu uma tremenda festa para recepcionar os que se convertem, por que não fazemos o mesmo aqui na terra? Por acaso somos melhores do que os céus? Né? Então, assim, Jesus fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Às vezes a pessoa aceita Jesus e ela vai para casa como se nada tivesse acontecido. A igreja não vibra, a igreja não chora, a igreja não aplaude, a igreja não dá gritos, brados de vitória. Uma alma, não precisa ser 100, 1000, não, uma alma, um pecador que se arrepende já é motivo de festa no céu. Mas para nós fazermos festa na terra, nós precisamos de mais motivação, não é? Porque nós somos melhores, nós, sei lá, nosso conceito é muito maior que o céu. Queridos, nós estamos completamente equivocados. Sabe, eu lembro de momentos em que as pessoas aceitavam Jesus, e na igreja Águas Moca mesmo isso acontece. Quando alguém aceita Jesus, tem lá as faixas, seja bem-vindo à família de Jesus, tem as bexigas, tem os gritos, as pessoas correndo para abraçar. Isso é fantástico, façam isso, né? Nós precisamos colocar em prática. Se nós colocarmos em prática esses 3 princípios: primeiro, valorizar o indivíduo, ver almas como almas, né? Segundo, conduzir essas pessoas a ter um encontro real com Deus, até a glória de Deus. E terceiro, recebê-las com festa, com alegria, com o coração rasgado diante de Deus, sabe? Com certeza, o número de pessoas se perdendo no decorrer do caminho será infinitamente menor do que o número de pessoas que estão sendo alcançadas. Então, queridos, em nome de Jesus, eu te convido a colocar em prática tudo que você tem aprendido nessa série de ministrações. Né? Hoje nós aprendemos algumas coisas, alguns princípios que fazem parte do consolidar. Então, coloque em prática isso. Né? Quando você ganhar alguém para Jesus, não abandona não. Ganhei para Jesus, agora o problema é de outra pessoa. Né? Um líder que cuide, um pastor que cuide, não. Né? Essa vida ela depende de você, é um dependente seu, né? Como uma criança. Quando você tem um filho, um bebezinho, você não olha, eu fiz, agora outro cuida. Não é assim, né? Nós somos responsáveis, nós precisamos cuidar, né? Ensinar os primeiros passos. Então, não abandona não, ame, coloque em prática o amor de Deus. Amém? Quero orar por você.
feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos nos tornar ainda cada vez melhores em colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Pai querido, que a cada dia possamos aperfeiçoar, o consolidar na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus querido, que aqueles que nós ganharmos para o reino possam não ser perdidos. A gente não perca mais essas vidas, mas que o Senhor nos dê a estratégia necessária para poder continuar crescendo, para cuidar de forma correta, para levá-los a terem um encontro contigo, levar essas vidas ao amadurecimento. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre no meu coração e no coração de cada uma das pessoas que estão assistindo um coração aberto, quebrantado e disposto a fazer conforme a Tua palavra tem nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, visita as famílias, Senhor. Visita as casas, visita cada uma das pessoas que estão assistindo essa ministração. Pai, que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural. Que hajam testemunhos, Senhor. Testemunhos. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor é tão bom. O Senhor faz com que a gente encontre pessoas e essas pessoas deem um feedback bacana, que olhem pra gente e dizem assim, olha, eu estou assistindo e tem sido muito bom. Senhor, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, isso nos fortalece, isso nos enche de fé, nos enche de alegria. Obrigado, Senhor. Continue abençoando cada um dos teus filhos, continue abençoando cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora, nesse momento, vai aparecer na tela do seu celular, do seu computador aí, o número da conta da igreja, para você fazer a sua oferta, né, para você entregar o seu dízimo. Então eu gostaria de orar pelas suas finanças. Eu queria dizer para você que Deus tem sido extremamente fiel. Deus continua prosperando, Deus continua provendo, Deus continua nos sustentando, Deus continua sendo Deus. Deus continua multiplicando pães, Deus continua multiplicando peixes, Deus continua fazendo a água sair da rocha, Deus continua derramando maná do céu para alimentar o seu povo. E eu sou prova viva disso. Eu tenho sido testemunha do que Deus tem feito, dos milagres que o Senhor pode fazer. E eu quero dizer para você que Ele continua sendo Deus. Ele continua abençoando. Ele continua sendo maravilhoso. Amém? Então eu quero orar pelas tuas finanças. Confie no Senhor. Confia mesmo, querido. Confia mesmo. Não tenha medo. Se o Espírito Santo falar com você para você ofertar, oferte. Sabe por quê? Porque Ele vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Né? No domingo eu li um texto que se encontra lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 10, ou capítulo 6, versículo 10. Deixa eu ler. Peraí, rapidinho, não vamos perder tempo aqui. Segunda Epístola aos Coríntios, cadê? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, tá? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 diz assim: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Eu li esse texto, e eu falei na igreja sobre esse texto um pouco no domingo. E eu quero dizer para você que Ele é o Deus que dá semente ao que semeia, e também dá pão para comer. Então assim, quando Ele colocar no seu coração, quando Deus falar com você, oferte, não tenha medo, porque Ele é o Deus que dá semente para você semear, e Ele também te dará o pão para comer. Então não tenha medo de ficar, mas se eu der eu vou ficar sem. Não vai, não vai. Deus jamais vai perder para você no que diz respeito a dar. Ele sempre vai dar muito mais do que você pode dar para Ele, ok? Então pegue nas suas mãos a sua oferta,
pegue nas suas mãos o seu dízimo, ou no seu aplicativo, né? Faça a sua transferência. Eu não me acostumo com essa tecnologia, né? Eu acho que você vai pegar a sua oferta na mão e vai colocar no celular, não sei, né? Mas feche os teus olhos, eu quero orar pelas tuas finanças, ok? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti agora, Senhor, a vida financeira dos Teus filhos. Pai, eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra os céus sobre a vida dos Teus filhos. Para que a Tua palavra se cumpra, para que verdadeiramente as pessoas possam ver a diferença daquele que Te serve e aquele que não Te serve. Pai querido, em nome de Jesus, mostra para eles, ó Deus, que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor é aquele que continua provendo, que o Senhor é aquele que continua abastecendo, que o Senhor é aquele que continua fazendo milagres. Em nome de Jesus,